Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na última aula nós vimos como calcular o fator de atrito em função do número de Reynolds para um escoamento do tipo laminar. Nós estudamos esse escoamento, vimos como variava a velocidade, discutimos o conceito de velocidade de atrito, estão lembrados? Na aula de hoje a gente vai fazer algumas discussões a respeito do escoamento turbulento, que nós vimos a definição também na última aula, né? Então, relembrando aqui que no escoamento turbulento eu tenho um movimento desordenado das partículas fluidas, né? Das camadas lá do fluido. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Pessoal, no escoamento turbulento, nós vamos ter uma interferência muito maior devido à rugosidade das tubulações, muito mais do que no escoamento laminar. Nós vimos que para a determinação do fator de atrito, no escoamento laminar, aquele fator ele não era dependente da rugosidade da tubulação, o que não acontece aqui. Então, nós vamos estudar na aula de hoje o escoamento turbulento, induto sob pressão, que é o nosso tema de hidráulica, né? Hidráulica 1. Então, para isso, nós vamos entender a rugosidade das tubulações e como essa variável ela é tratada nos problemas. Os conceitos passados por Prandt do comprimento de mistura e perfil de velocidade, o perfil de velocidades em um escoamento turbulento, a perda de carga no escoamento turbulento, a gente vai ver o escoamento turbulento hidraulicamente liso, turbulento hidraulicamente rugoso e escoamento turbulento de transição. E, por fim, nós vamos entrar no assunto sobre diagrama de Moody, que é um diagrama que nos permite avaliar o fator de atrito em função do número de Reynolds, em função da rugosidade, né, da rugosidade relativa. Então, observem que nós vamos tratar na aula de hoje, basicamente, é tentar descobrir, tentar chegar no fator de atrito. Bom, é importante considerar que as paredes que confinam os escoamentos, elas não são totalmente lisas. Elas vão possuir uma rugosidade, e a gente vai chamar de rugosidade absoluta, né? Que vai representar a altura média das asperezas que estão lá dentro da parede da tubulação. Esse parâmetro é um parâmetro de difícil determinação na prática, né? E por essa razão, costuma-se determinar uma rugosidade absoluta equivalente para os tubos comerciais existentes, né? Conforme a gente vai ver. A rugosidade absoluta, que a gente vai tratar por Ezinho, corresponde à altura média das asperezas do tubo. Então, imaginem um tubo comercial de diâmetro D, né? E aí, aqui a gente tem a parede desse tubo, e o raio dele é R. Bom, essa parede, ela é rugosa, né? Ela vai possuir aqui ondulações devido ao material que a compõe. Alguns materiais eu tenho uma aspereza maior, e outros materiais eu tenho uma menor aspereza, comparando aí, por exemplo, o concreto com o aço. Qual dos dois vocês acreditam que tenha uma rugosidade maior, né? Então, é meio que intuitivo aí. Então, a rugosidade absoluta corresponde a essa altura média das asperezas, né? Só para a gente entender. É comum nos estudos de hidráulica expressar esse valor em termos de rugosidade relativa, porque as tubulações elas podem ser construídas de um mesmo material, mas com diversos diâmetros. Então, é uma prática recorrente definir a tal rugosidade relativa, como sendo a relação entre a rugosidade absoluta, que é a altura média das asperezas, e o diâmetro da tubulação. Para um valor de Reynolds maior do que 2100, ou seja, no escoamento turbulento, o fator de atrito, que é aquele fator que a perda de carga depende dele, né? A gente precisa dele para determinar a perda de carga. Ele vai depender do número de Reynolds e vai depender dessa rugosidade relativa.
Mas para nossa alegria, a rugosidade relativa é tabelada para os diversos tubos comerciais. Para nossa tristeza, a gente tem muitas tabelas, mas os autores divergem entre si. Vocês vão ver isso. Então, eu tenho aí muitas tabelas apresentadas por diversos autores que nos permitem aí pegar a rugosidade relativa para os diferentes tubos comerciais que existem, né? Observa-se aí que existem algumas discrepâncias entre os valores fornecidos, né, em função da dificuldade que a gente tem em se medir esse parâmetro de rugosidade. A tabela que a gente vai apresentar aqui foi obtida lá do livro do Rodrigo Porto, né? Então, observem aqui que eu tenho um valor de rugosidade. Aqui é rugosidade absoluta, tá? Não é rugosidade relativa. Eu tenho um valor de rugosidade absoluta para o aço rebitado, pode variar de 1 a 3, né? O cobre ou latão, percebam aqui o quão menos rugoso ele é comparado com o aço rebitado. Observem, né? Então, é muito menos rugoso. O ferro fundido também aqui, ó, de 3 a 5, mas observe o intervalo de variação, né, para tubos velhos. É bastante aí considerável. Aqui a tabela segundo Azevedo Neto. Aço rebitado também está aí dentro do intervalo que o Rodrigo apresentou. Tubos velhos, ele não tinha trago esse dado. Ferro fundido está dentro do intervalo, também apresentado. Aqui também está dentro, né? Então, tem pouca variação aí. A ABNT, né? Ela traz aí uns intervalos bem maiores. Então, tubo de aço com grandes incrustações vai variar de 2,4 a 12. Né? Um tubo novo, previamente alisado, eu tenho uma rugosidade de 0,06. Então, a gente pode usar aí os valores tabelados. Servem tubos usados, enfim. Tem aqui até rugosidade de 60 a 300. Então, observem como esse valor ele varia. Os fatores que influenciam na rugosidade das tubulações, né? O material, claro, né? Óbvio. O processo de fabricação, o comprimento do tubo e o número de juntas que eu vou ter. Qual é a técnica de assentamento daquela tubulação, o estado de conservação das paredes, a gente viu até nas tabelas que eu tenho um valor para tubos novos, outro valor para tubos usados. Existência ou não de revestimentos, emprego de medidas protetoras durante o funcionamento daquela tubulação e o tempo de uso do tubo. Na literatura, nós vamos poder encontrar diversos valores para rugosidade equivalente, não havendo uma concordância entre os autores em função da grande variabilidade nos fatores que influenciam a rugosidade. Então, isso é meio óbvio, né? Então, observem aí para o ferro fundido e ferro dútil sem revestimento, que aqui eu tenho um autor que apresenta que essa rugosidade absoluta varia de 0,06 a 0,12, enquanto outro autor apresenta um valor de 2,1 para a rugosidade, né? Então, as variações são grandes. No escoamento turbulento, verifica-se a existência de grandes massas que se movimentam formando turbilhões ou vórtices, né? E aí, isso daí vai provocar flutuações na velocidade com relação ao tempo. Então, eu vou ter uma velocidade instantânea no escoamento turbulento, V, que ela pode ser considerada como sendo a velocidade média temporal das partículas, mais uma flutuação de velocidade V'. Em um intervalo de tempo T, a velocidade média temporal ela é constante, e eu tenho uma parcela dessa velocidade que é variável no tempo, de forma que eu tenho um gráfico, pode ficar desse tipo aqui. Aqui, essa linha aqui que está ondulada, representa o meu V', né? A velocidade ondulatória, né? Que varia com o tempo. E varia, assim, picos acima de V médio e abaixo de V médio, né? Então, vai variar por aí.
Já eu tenho uma velocidade também, uma parcela da velocidade, que ela é constante ao longo do tempo. Essas velocidades podem ser computadas em cada uma das direções dos eixos coordenados. Então, eu posso obter velocidades médias em x, y e z, em função dos eixos, né, u, v e w, e também posso ter essa velocidade flutuante aqui de u', v' e w', respectivamente. Para obter cada uma dessas velocidades, basta integrar o perfil que elas apresentam ao longo do tempo. No escoamento turbulento, segundo a proposta de Buzcinski, a tensão cisalhante turbulenta, então vamos diferenciar ela daquela tensão cisalhante que nós obtivemos lá para o escoamento laminar. Tensão cisalhante turbulenta, ela é a viscosidade turbulenta ou viscosidade do redemoinho, que é uma propriedade do escoamento, depende do fluido e da intensidade da turbulência, multiplicada pela variação da velocidade ao longo de y. Os valores dessa viscosidade turbulenta são mais elevados do que os valores da viscosidade dinâmica, que nós vimos lá para o escoamento laminar. Em estudos que não exijam tanto preciosismo da turbulência, a gente pode empregar a equação que nós vimos para o escoamento laminar. Então, considerando u' e v' as flutuações de velocidade nas direções x e y, devido à turbulência na direção do escoamento médio e perpendicular a essa direção, para duas camadas próximas, né? Se houver fluxo de massa perpendicular ao escoamento médio através de uma área elementar dA, ou seja, né, se tiver um fluxo de massa para cima, considerando que o escoamento está ocorrendo para a direita, o teorema da quantidade de movimento vai nos permitir escrever que o fluxo de massa é ρ vezes V', sendo que V está na direção de Y, considerando que a minha tubulação está nessa direção aqui, eu estou considerando uma velocidade nessa direção, né? Um fluxo de massa para cima. ρV' dA. A força cisalhante entre as camadas vai ser essa expressão aqui, ρV' dA vezes u'. Então, eu posso igualar o termo, né, de tensão turbulenta por esse termo que nós encontramos aí. Esse termo é denominado tensão de Reynolds para o escoamento turbulento. Por analogia com o conceito de caminho médio da teoria molecular dos gases, teoria de Prandt, denominou a distância L como sendo o comprimento de mistura. E aí ele propôs que a variação da velocidade de uma partícula que se desloca com comprimento de mistura é proporcional a L, variação da velocidade em y, sendo V a velocidade média no ponto e y uma coordenada normal à velocidade, né? Medida a partir do contorno sólido que encerra o escoamento. Assim, eu vou ter que u' é aproximadamente V', que é aproximadamente o comprimento de mistura dV dy. Substituindo aí na equação da tensão cisalhante turbulenta, a gente chega numa expressão desse tipo. Nessa expressão, o comprimento de mistura é função de y, assim como a nossa viscosidade turbulenta é função da posição. Com base na teoria de semelhança entre perfis de velocidade na turbulência, von Karman estabeleceu que o comprimento de mistura poderia ser dado por essa expressãozinha que está aí, sendo K uma constante universal adimensional que a gente vai chamar de constante de von Karman, característica do escoamento turbulento, né, e tem valores experimentais de 0,38 para água limpa e assume-se aí, no geral, 0,4. Então, não se preocupem com a complexidade das equações e das teorias que a gente apresentou anteriormente. O que é importante a gente entender é o que eu estou trazendo de novo aqui para vocês, tá? Então, a gente quer, com isso tudo, deduzir a equação do perfil de velocidades. Vamos adotar algumas hipóteses para isso. Os esforços que ocorrem na região turbulenta
são equivalentes aos que se desenvolvem junto à parede da tubulação. Os esforços que ocorrem são previstos pela equação da tensão cisalhante turbulenta que a gente viu, né? E vai haver uma variação linear do comprimento de mistura com a distância à parede y, já que nessa região as flutuações de velocidade se anulam. E aí eu vou ter que o comprimento de mistura é diretamente proporcional a y de acordo com o K de von Karman. Então, fazendo aí as devidas manipulações, eu vou chegar numa expressão que relaciona a velocidade no centro do tubo menos a velocidade em um dado ponto da minha seção transversal dividido pela velocidade de atrito é igual a 1 sobre a constante de von Karman, ln do raio dividido por y. Essa daqui é uma expressão que nos permite obter, relacionar, né, o perfil de velocidades para um escoamento turbulento. Então, depois vocês deem uma olhada com calma aí nas deduções que foram feitas, só para que vocês entendam o que está sendo falado, né? Mas, por fim, a gente quer chegar nessa expressão. Então, nessa equação, é comum substituir a constante de von Karman, K, 0,4, por 0,4, né? E aí a gente vai obter a lei universal da distribuição de velocidades para o escoamento turbulento, que é essa daqui. Tá? Isso daqui é interessante nessa aula. Então, como chegar nessa lei, vocês deem uma olhada para que vocês entendam, compreendam tudo certinho. Mas foquem aqui na lei universal da distribuição de velocidades, ou seja, se eu isolar essa velocidade aqui, que é variável ao longo do meu perfil, né, varia com y, todo o resto aqui para mim é constante. Então, tá resolvido aí o perfil de velocidades. A lei universal da distribuição de velocidades no escoamento turbulento, ela pode ser escrita de uma outra forma e ela vai ser chamada lei da raiz enésima. Também é uma outra forma de se conhecer aí a lei universal. Nessa lei, o valor desse coeficiente n varia conforme as condições do escoamento. Se eu tiver um tubo liso, em que Reynolds está entre 10 a quarta e 10 a quinta, n vai ser igual a 7. Se eu tiver um tubo rugoso, maior do que 4.000, Reynolds maior do que 4.000, n é igual a 6. Se eu tiver um tubo liso ou rugoso e meu Reynolds for maior do que 3,2 vezes 10 a sexta, eu vou ter um n igual a 10. Né? Normalmente, a gente usa aí lei da raiz sétima, usa esse coeficiente como sendo 7. Né? Aqui, ó, lei da raiz sétima. Nesses casos, ocorre uma variação da relação entre a velocidade média e a velocidade na linha central, cuja variação vai de v igual a 0,80% da velocidade na linha central até v igual a 85% da velocidade na linha central. Ou seja, a velocidade média ela está entre 80% a 85% da velocidade máxima, né, que está lá no centro do meu eixo da tubulação. Em geral, para os escoamentos comuns nas tubulações, no âmbito da engenharia, a gente pode considerar, como eu falei para vocês, que o perfil de velocidade é dado pela lei da raiz sétima, né? Então, considerando o coeficiente igual a 7. Observem aqui que mudou essa equação para outra, porque lá eu estava escrevendo em termos de y, aqui eu estou escrevendo em termos de r. R começa a ser marcado, tem seu zero, né, no centro da tubulação. Aqui eu tenho R. Y tem seu zero na parede da tubulação. Aqui eu tenho Y. Então, observem aí a diferença entre elas. Quando eu tiver N igual a 7, eu vou considerar que a velocidade média ela é 81,67% da velocidade máxima do escoamento. Utilizada para tubulações de comprimento no mínimo igual a 100 diâmetros, nós temos aí a equação universal da perda de carga. E aí a gente pode escrever, né?
a gente pode escrever que a perda de carga é um fator de atrito vezes LV ao quadrado dividido por D vezes 2G. Ou, em termos de vazão, nós já vimos. A rugosidade relativa e o Reynolds vai nos dar aí o fator de atrito. Então, para encontrar o fator de atrito, eu tenho que achar uma função que depende da rugosidade relativa e do número de Reynolds, porque esses dois parâmetros interferem na minha perda de carga, no meu fator de atrito. E aí eu vou entender primeiramente, né, qual é o efeito da rugosidade, considerando diversos tipos de escoamentos turbulentos. Então, primeiro a gente vai analisar o escoamento turbulento hidraulicamente liso. Nesse escoamento, o efeito da rugosidade do tubo, ele é bem pequeno, que pode ser até desprezado. Então, eu tenho aqui que a minha rugosidade, ela é menor do que a subcamada laminar. Estão lembrados dessa subcamada laminar que nós vimos na última aula? Né? Que é aquela camada em que eu tenho o desenvolvimento das tensões cisalhantes, né? Então, e fora dela, eu tenho acontecendo aqui o escoamento turbulento. Então, quando eu tenho essa rugosidade menor do que o delta, né, o comprimento da minha subcamada laminar, eu posso considerar que o efeito da rugosidade é muito pequeno e pode ser desprezado, né? Então, o fator de atrito independe da rugosidade relativa se eu tiver um caso de escoamento turbulento hidraulicamente liso, né? Então, quando que eu vou ter isso? Quando a espessura das rugosidades for menor do que a espessura da subcamada laminar dividido por 1,7. Alguns autores utilizam aí o limite de lambda dividido por 6. Na prática, a gente pode considerar que o escoamento é hidraulicamente liso quando a espessura das turbulências, a rugosidade, for menor ou igual à espessura da subcamada por 3, ou quando o Reynolds vezes raiz do fator de atrito vezes E sobre D é menor do que 14,4, ou quando a velocidade de atrito vezes a rugosidade dividido por Ni é igual é menor do que 5, aí a gente considera o hidraulicamente liso. Né? Essa expressão aqui é considerada o número de Reynolds da rugosidade. É ele que a gente vai comparar quando a gente estiver tratando de escoamentos turbulentos, né? Para determinar qual tipo de escoamento que eu estou tendo. Nesse caso, o fator de atrito vai depender apenas do número de Reynolds. Então, simplifica o nosso problema. E aí, eu posso encontrar expressões que me dão o valor do fator de atrito em função de Reynolds. Por exemplo, a expressão de Blasius, que propôs, né, para valores de Reynolds maiores do que 3.000 e menores do que 10 à quinta, que o fator de atrito é 0,31 vezes Reynolds elevado a menos 0,25. Observe que essa expressão é válida para escoamentos com tubos muito lisos. Nesse caso, a velocidade do escoamento é dada pela velocidade máxima vezes y sobre r elevado a 1 sobre 7, com y igual a r menos rzinho, né? Ou seja, lei da raiz sétima. Segundo von Karman, eu posso determinar o fator de atrito para um escoamento turbulento hidraulicamente liso a partir dessa expressão, ou escrevendo ela de outras formas, dessa forma ou dessa forma. Observem que são diversas formas que são obtidas experimentalmente que nos permitem aí determinar o fator de atrito. Vão dar a mesma coisa? Não, mas vão dar bem aproximadas, tá? Então, eu posso aplicar uma ou outra, é importante verificar o campo de aplicação de cada uma delas, tá bom? Para valores muito elevados de turbulência, a espessura da subcamada laminar torna-se pequena, né? Nesse caso, se o valor de Reynolds é elevado, essa espessura aí é bem pequenininha, né? Então, eu tenho a rugosidade maior do que a espessura da subcamada laminar. E aí, eu vou ter um escoamento turbulento hidraulicamente rugoso, né? Nesse caso, se a rugosidade for maior ou igual a 12,5 vezes
a espessura da subcamada laminar, o efeito da rugosidade é muito importante. E aí, eu vou ter que o meu fator de atrito só depende da rugosidade equivalente, né? Rugosidade relativa, perdão. É sobre D, né? E aí, nesse caso, o escoamento é considerado hidraulicamente rugoso. Na prática, os parâmetros aí, né? O limite desses parâmetros para considerar um escoamento hidraulicamente rugoso é 8 vezes a rugosidade maior ou igual a 8 vezes a espessura da subcamada laminar, Reynolds vezes raiz de fator de atrito vezes rugosidade equivalente maior do que 198, ou então o número de Reynolds para o escoamento turbulento maior do que 70. E aí, eu tenho as expressões do fator de atrito em função de E sobre D, né? Então, eu posso usar von Karman e Nukudartse, né? Então, eu posso usar essa expressão ou de outras formas, ou explicitando o valor do fator de atrito, né? Para ficar mais fácil. Porque aqui eu tenho que fazer uma iteração para poder chegar nesse valor de atrito, já que ele não está explícito, né? Na minha formulação. E agora, o caso mais complicado, que é o escoamento turbulento de transição. E é o que mais nós vamos ter na prática, né? É o caso em que o número de Reynolds não é muito elevado e que a subcamada laminar não é muito pequena. E eu vou ter influência da rugosidade e do número de Reynolds, né? Então, se eu tenho aí os parâmetros dentro desses limites aqui, eu vou ter que o meu fator de atrito depende de E sobre D e depende do número de Reynolds. Nesse caso, torna aí um pouquinho complicado. Por quê? Porque eu tenho uma expressão de F, né, fator de atrito, que é explícito, que depende da velocidade, depende do diâmetro, depende, enfim, depende de todos os parâmetros do escoamento. O diâmetro está aqui, então F depende do diâmetro. O número de Reynolds depende da velocidade, depende do diâmetro, então complica, né? Para resolver, eu posso utilizar um processo iterativo. A gente vai ver aí como é que faz para resolver essas expressões. A gente vai fazer uns exercícios. Eu posso escrevê-la de outras formas também. Essa expressão, ela é particularmente indicada para a faixa de transição que se observa entre os escoamentos turbulento, hidraulicamente liso e hidraulicamente rugoso. A equação de Colebrook-White se reduz à equação de von Karman se eu tiver um escoamento turbulento hidraulicamente liso, quando a rugosidade relativa tende a zero, e ela também se aproxima da expressão de von Karman para o escoamento turbulento hidraulicamente rugoso, quando o número de Reynolds for muito grande, tendendo aí para o infinito. Mais recentemente, Swami Jain, ele apresentou uma formulação para o cálculo do fator de atrito, válida para o escoamento laminar e para o escoamento turbulento, seja ele liso, rugoso ou de transição. Uhul, Swami, né? Então, amamos ele, amamos essa fórmula. E ela está explícita, né, em termos do fator de atrito. Então, se eu conseguir obter todos esses parâmetros, lembrando, né, que não é fácil, porque Reynolds depende do diâmetro, eu tenho aqui o diâmetro, se eu não tiver o diâmetro, é difícil avaliar, mas enfim, já facilita bastante a nossa vida ter essa expressão para aplicar para todos os intervalos e também, né, com o F aqui explícito. Mude, a fim de evitar longos cálculos, como eu falei para vocês, né, pode ficar grande aí essa solução, propôs um gráfico que permite calcular o fator de atrito com F no eixo das ordenadas e Reynolds no eixo das abscissas. Ambos estão em escala logarítmica. E aí o diagrama de Moody, ele tem algumas regiões que a gente pode observar. Tem a região do escoamento laminar, a região crítica, a região do escoamento hidraulicamente liso, a região do escoamento hidraulicamente rugoso e a região do escoamento de transição. Então, aqui eu tenho
o diagrama ou o ábaco de Moody, né? Aqui eu vou entrar com o valor da rugosidade relativa da minha tubulação, então, E sobre D, né? Então, entro com a minha rugosidade relativa, entro com o meu número de Reynolds, né? Através aqui das abscissas, lembrando que aqui eu estou em escala logarítmica, então, entro com o número de Reynolds, vamos supor aqui, né? E eu consigo obter qual é o valor do fator de atrito, né? Aqui tá errado. Não é essa aqui mesmo, é essa curva. Essa curva corresponde a 0,001 E sobre D. Cada E sobre D tem uma curva aqui. Observem, né? Aí, aqui, o meu fator de atrito seria 0,02, tá bom? Aqui eu tenho o escoamento laminar, escoamento de transição nessa região, né? Aqui eu tenho o escoamento totalmente turbulento, hidraulicamente rugoso. Enfim, depois dei uma olhada hidraulicamente liso aqui. Dei uma olhada com calma no ábaco de Moody. E a gente vai fazer alguns exercícios utilizando tanto o ábaco de Moody para avaliação do fator de atrito, quanto as equações que foram apresentadas aí, Colebrook-White, Swamy-Jane, enfim. É isso, então. Pessoal, muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, como vocês já sabem, eu estou à disposição. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like. E é isso. Obrigada e até a próxima aula.